Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas em abundância sobre ela e também sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Rosane Vieira. Meus queridos, hoje trago forte relato de uma irmã chamada Daniela, que afirma ter recebido revelações divinas sobre eventos políticos e futuros. Ela começa mencionando que não se importa em ser chamada de maluca por compartilhar suas visões, pois acredita que sua missão é obedecer ao que Deus lhe pede. Ela relata ter tido sonhos proféticos sobre figuras políticas como Bolsonaro e o rei Charles, nos quais recebeu mensagens sobre o futuro desses líderes e sua família. Ela afirma ter sido instruída por Deus ao gravar o vídeo compartilhando essas revelações, apesar de suas dúvidas sobre como suas mensagens seriam recebidas. Além disso, Daniela relata uma direção divina para que as pessoas armazenem águas em garrafa PETs, sugerindo que isso seja feito como preparação para um evento futuro, embora ela não saiba exatamente qual seja esse evento. Ela encerra pedindo aos espectadores que compartilhem seus vídeos e que estes cheguem às pessoas certas. Eu vou deixar os créditos ao canal dela, que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que você possa se inscrever e conhecer o canal da Serva do Senhor. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações e deixe o seu like, pois isso é muito importante para abençoar este canal. Vamos ao vídeo. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela e hoje eu vim trazer algumas coisas que o Senhor tem me mostrado nos últimos dias. E como eu já disse aqui várias vezes, né, eu já recebi o título de maluca e eu não me importo nem um pouco com isso. A minha parte é fazer aquilo que o Senhor me manda fazer. E eu creio que esse vídeo, talvez esse meu título aumente ainda mais, né, porque são coisas bem sérias que eu venho trazer aos irmãos e coisas que eu nem imaginava que o Senhor me mostraria a respeito delas. Primeiro, porque eu não sou uma pessoa entendida de geopolítica, eu conheço o básico do básico. Segundo, porque o Senhor me mostrou algo sobre coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, que para mim, como humana, não faz o menor sentido, né? Ele mostrar para alguém que está aqui e que talvez seja tão inviável que essa mensagem chegue a essas pessoas. Mas o Senhor tem os seus propósitos, tem os seus caminhos e Ele faz como melhor lhe apraz e não como melhor nos apraz. E eu vou começar por algo que o Senhor me mostrou, que foi a primeira coisa que o Senhor me mostrou, que foi a respeito do Bolsonaro. Eu sou uma pessoa que só se o Senhor me mandar fazer para eu falar nomes de pessoas aqui, porque isso implica em muitas coisas, né? Muitas complicações que podem acontecer. E a primeira coisa que o Senhor me mostrou foi a respeito do Bolsonaro. Então foi um sonho que o Senhor me deu. Eu via o Bolsonaro como se ele estivesse num lugar onde um dos filhos dele, eu não sei qual era,
mas um dos filhos dele estava como se fosse um palanque, discursando, e ele estava neste lugar para prestigiar o filho. E o Senhor me mandou dizer a ele no sonho, né? E eu disse pessoalmente no sonho. O Senhor me mandava dizer a ele que o que o Senhor tinha não era com nenhum dos filhos dele, era com ele, que o Senhor iria honrá-lo. Só que havia uma condição. E quando eu entregava essa palavra para ele, eu dizia para ele: o Senhor tem algo com você, não é com os seus filhos, é algo com você. E Ele quer te honrar nessa nação. Mas havia uma condição. O Senhor me mandava dizer a ele que era para ele ficar firme nos caminhos do Senhor e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que ele se voltasse ao Senhor e que ele ficasse firme nos caminhos do Senhor. Esse foi o primeiro sonho. Nesse sonho eu via a Michelle Bolsonaro ali com ele. E ela fazia um sinal para ele, ela estava ali ouvindo o que eu estava falando para ele, e ela fazia um sinal com a cabeça, que era para ele ouvir o que eu estava dizendo. Esse foi o primeiro sonho, e essa mensagem, na verdade, eu estou gravando ela pela fé, mais uma vez, porque eu não tenho acesso nenhum ao Bolsonaro, não teria como entregar pessoalmente isso para ele. Estou fazendo pela fé, né, na esperança de que alguém compartilhe e que esse vídeo, essa mensagem possa chegar a ele. O Senhor tem algo com a vida dele e o Senhor quer honrá-lo, mas a condição é que ele fique firme nos caminhos do Senhor e na presença de Deus. E na verdade, queridos, aí eu já comecei, né, a fazer como Jeremias fazia muitas vezes e os profetas antigos, né? Eu já comecei a questionar: Senhor, mas para mim o Senhor vai entregar isso, né? Como que eu vou entregar isso pro Bolsonaro, né? Mas o Senhor sabe o que está fazendo, né, queridos? Às vezes a gente olha para nossa limitação humana e a gente realmente não tem como fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. E como se não bastasse, né? Parece que o Senhor, ele tem um senso de humor, né? Porque parece que ele gosta de escolher o mais difícil, né? O caminho mais difícil para que o nome dele seja glorificado, né? Porque nós aqui nessa terra somos apenas servos do Senhor, né? Não há mérito nenhum em nós, né? A honra é para o nome dele. Então eu creio que muitas vezes ele escolhe as coisas loucas desse mundo, os que não são, para confundir os que são, exatamente como diz as Escrituras. E na noite de sexta para sábado, do dia 22 para o dia 23 agora de março, o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu via o rei Charles, eu via ele deitado numa cama, como se ele estivesse no quarto dele. Eu via o quarto, eu via ele deitado na cama, coberto, né, com cobertas assim. Ele estava deitado de lado, como se estivesse de costas para a porta de entrada. E eu via uma mulher, né? Eu via uma mulher, como se ela estivesse sentada observando. Não era a esposa dele e eu não sabia quem era essa mulher. Então o Senhor me disse naquele momento: a família real está sendo envenenada. O Senhor me disse com todas as letras: a família real está sendo envenenada. E eu vi nos noticiários, depois disso, eu fui pesquisar e eu vi, né, que saiu notícia de que a esposa do filho dele, né, do filho mais velho, também está doente, também está, parece que com câncer. E nesse sonho, quando eu via essa mulher que estava dentro do quarto e que ele não estava vendo essa mulher, né, era como se ele estivesse deitado, dormindo, essa mulher que estava por trás do envenenamento da família real. E eu observei aquela mulher no sonho, eu vi as características daquela mulher, mas eu não sabia quem era. Então, no dia seguinte, eu acordei, eu contei pro meu esposo sobre o sonho, que geralmente quando o Senhor me dá algo, eu conto pra ele. E eu ainda falei pra ele, né, eu falei assim: bom, não sei por que o Senhor me deu esse sonho, mas, né, vamos orar, né? Vou orar pedindo ao Senhor que me dê uma revelação,
do que Ele quer que eu faça com isso. Mas, sinceramente, irmãos, eu não iria gravar um vídeo aqui pro YouTube, porque é algo assim, né, que na minha cabeça não fazia sentido nenhum. Mas, na noite que se seguiu a esse sonho, geralmente, queridos, eu acordo por volta entre 3 e 5 da manhã. Antes era mais por volta das 3. E agora eu tenho acordado por volta das 4, 4 e meia para orar. E eu não coloco o relógio para despertar nem nada. Eu simplesmente acordo e eu levanto para orar, porque eu sei que o Senhor está me chamando para orar. Na noite seguinte, eu tive um sonho, e nesse sonho eu acredito que era um anjo. Ele era uma cor, parecia azul, mas não era bem um azul. E depois o Senhor me deu um discernimento que aquela cor era uma cor de berilo. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Eu fui pesquisar e a cor mesmo tem o berilo azul, né? E eu via esse anjo e ele falava assim para mim a respeito do sonho, né? Que o Senhor tinha me dado com o rei. E ele falava para mim que se o Senhor havia me revelado que era para eu fazer o que o Senhor tinha me mandado fazer e que era para eu obedecer. Então eu acordei bem nessa hora, nesse momento eu acordei. Então eu despertei do sono naquele momento e eu fui orar. E eu estava muito impactada com o jeito que aquele anjo falou comigo, né? E com as palavras dele, né? As palavras dele foram palavras assim, firmes, sabe? E eu fiquei impactada com aquilo. E eu estava com uma sensação de choro, um sentimento de gratidão ao Senhor também, né? Por Ele me revelar algo tão sério. Então, um sentimento de gratidão, um sentimento de temor ao Senhor, né? E era a minha vontade de chorar não era só pelo que o anjo havia falado, mas pela responsabilidade em trazer algo e pela dificuldade humana de que isso alcançasse, né, esse lugar, né, que é do outro lado do mundo. E aí eu ajoelhei e eu comecei a orar, né, ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu não sei por que o Senhor está fazendo isso, mas eu vou te obedecer. Eu vou gravar o vídeo, eu vou te obedecer. E eu falei: Senhor, eu sou um grãozinho de areia, porque o Senhor me trouxe para um lugar literalmente no meio do nada. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos. O Senhor me trouxe num lugar no meio do nada, numa cidadezinha que nem existia alguns anos atrás, num lugar tão remoto. E eu falei: não, então eu vou gravar. E eu falei para o Senhor, eu falei: Senhor, é o Senhor quem faz todas as coisas, né? Eu sou um grãozinho de areia no meio, né, de um mundo de areia. Então eu sei que é improvável, muito improvável que essa mensagem chegue, mas o Senhor é o Deus do provável, né? Então, aos nossos olhos humanos, às vezes é impossível, mas o Senhor, Ele se manifesta dessa forma, né? Como eu disse no começo, para que a glória, a honra e o louvor seja dado a Ele. Nesse sonho, quando eu via essa mulher, eu via ela sendo revelada, né? Ela sendo revelada. E o rei despertava desse sono e ele reconhecia ela. E ele ficava muito decepcionado quando ele via quem era essa pessoa. E depois disso, o Senhor me mostrou quem é essa pessoa, né? É uma pessoa realmente ligada à família real. E aí, queridos, quais são os reais interesses dessa pessoa? Nós não sabemos, eu não sei. Como eu falei para os irmãos, eu não entendo de geopolítica. Eu não sei o que pode acontecer caso aconteça alguma coisa com as pessoas da família real. Eu não sei exatamente o que pode acontecer. Não entendo muito sobre geopolítica. Entendo o básico, o necessário. O que está por trás de tudo isso também eu não faço a menor ideia, né? Se existe interesses por trás de tudo isso.
interesses de governos globais, a gente não sabe, eu não sei. Mas eu creio, na verdade é assim, queridos, quando o Senhor me mostra algo, aquilo para mim, ele se torna uma verdade, porque o Senhor, ele não brinca com as coisas dele, né? Então eu sei exatamente quando o Senhor me deu uma revelação, quando o Senhor está me mostrando algo. E aquilo para mim se torna uma verdade irrefutável. E outra coisa, queridos, eu não sou uma pessoa que costumo ter sonhos com pessoas famosas. Nunca sonhei com a realeza, né, britânica. Eu não sou de ter sonhos com pessoas assim, né? Geralmente o Senhor me mostra coisas a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus, a respeito de nós, né, como irmãos em Cristo. Mas se o Senhor mostrou isso, é porque isso é importante. E eu quero compartilhar uma outra coisa que o Senhor falou comigo há alguns dias atrás. Não foi em sonho, mas eu vou explicar para os irmãos exatamente como aconteceu. Não foi um sonho, mas quando eu me levantei para orar, o Senhor me deu uma direção. Eu não posso dizer que foi algo audível, porque não foi algo audível, né? Eu não ouvi, mas é como se aquela mensagem tivesse entrado na minha mente, né? Da maneira com que o Senhor quis que eu entendesse. A mensagem foi a seguinte: diga ao povo que armazenem água. Diga ao povo que armazenem água. Então, a palavra que eu tenho para dizer aos irmãos, né, a palavra de sabedoria que eu tenho a dizer aos irmãos é: comecem a armazenar água em garrafas PET. Se você não sabe como fazer, a cada 1 litro de água você coloca 2 gotinhas da Cândida, né? Alguns lugares tem outro nome, mas é algo bem comum. Eu vou deixar uma fotinho aqui no vídeo. São 2 gotas para cada litro de água. Se você armazenar essa água, né, a partir de 1 ano você coloca a data ali, né, com uma caneta, você coloca a data que você armazenou aquela água, e uma vez por ano você vira essa garrafa de água, né, para que aquele produto volte a ser ativado ali, né, para que ele não perca a validade. Essa água você vai ter por muitos anos, eu não sei exatamente quantos anos, mas você vai ter água por muitos anos, e água que você pode beber, né? No momento em que a gente não sabe. Eu não sei se o Senhor deu essa direção por algo da natureza que vai acontecer, por alguma questão de guerra, por alguma questão... Eu não sei exatamente o porquê, queridos, mas a direção do Senhor foi essa: armazenem água. Então, eu preciso dar esse alerta para você, né? E armazenar água todo mundo pode fazer. Eu quero pedir para você, queridos, que assistiu esse vídeo até o fim, que você deixe um comentário. Quero pedir para você que, por favor, compartilhe esse vídeo. Meus amados, para vocês que assistiram a este forte alerta até o final, gostaria que deixasse aqui seus comentários e opiniões sobre o que acharam desse despertar que essa mulher de Deus trouxe nesse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a nossa irmã em Cristo, Daniela, e continue a usá-la poderosamente. Meus amados, deixe o seu like para nos apoiar, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.